Oi, para você que está me assistindo, essa é a nossa sexta aula de teatro iniciante e hoje eu trouxe um aprendizado, né, que todo ator deve saber. Claro que tudo que eu falo aqui para vocês é baseado nas coisas que eu sei, que eu aprendi, tá? Nas versões dos meus diretores, né, dos cursos que eu fiz, das coisas que eu li, que eu estudei. É claro que existem outras formas de pensar, enfim, o ser humano e o artista é múltiplo, né? Existem várias formas de você ter uma opinião, né, sobre o mesmo assunto. E hoje eu trouxe para vocês três coisas que a gente não deve fazer ao construir um personagem. E ó, essas três coisas parecem clichê, mas eu tô falando por experiência própria, tá? Foram três coisas que eu já cometi e é normal quando você está iniciando aí a arte de fazer teatro você cometer esses três erros, tá? E é até importante que a gente cometa esses erros pra gente aprender na prática, tá? Porque às vezes vocês me ouvem aqui falar e ai, nunca vou cometer esse erro. E às vezes comete. E a gente tem que todo erro, tanto dentro do teatro quanto fora, a gente tem que levar como um aprendizado, como uma escola, né? Bom, e quando a gente vai construir um personagem, principalmente quando a gente está iniciando, né, nas aulas de teatro, são muitas dúvidas, né? A cabeça vira uma bagunça, por isso que é sempre importante a gente estudar muito, sempre, né? Desde o primeiro dia da aula de teatro até o fim da sua vida como ator. E a gente sempre tem que aprender muito, colocar em prática aquilo que a gente sabe, né? Porque não adianta só colocar aqui dentro, né? A gente tem que externar isso para fora. E, sem mais delongas, né? Um dos erros mais cometidos é se prender ao estereótipo do personagem. E às vezes o próprio diretor comete esse erro com o seu aluno. Então, vamos supor que ali no espetáculo tem uma velhinha, né, ou um velhinho, um senhor de idade, né? E quando a gente fala senhor de idade, principalmente no fazer teatral, a primeira coisa que vem na cabeça é, né, então aquela pessoa com dificuldade para andar, de amuleta, né, de bengala, aquela pessoa com dificuldade até para falar, para ouvir. É claro que são estereótipos teatrais e principalmente no teatro de rua, essas coisas, esses estereótipos precisam ser muito exagerados, né? Mas, gente, vamos combinar? 2021, né? Às vezes tem coisas que a gente colocava no teatro antigamente que hoje a gente não precisa colocar. Então, o senhor de idade, ele não precisa necessariamente ser corcunda e falar assim, e, né? Ter todo esse estereótipo exagerado de um senhor, né? Não é todos os senhores de idade que estão acabados dessa forma. É claro que dependendo da temática do espetáculo, o diretor, né, ele vai te auxiliar a construir este tipo de personagem, mais exagerado, né, mais marcado. Mas nem sempre precisa ser assim. Às vezes você foca demais nesse corporal, né, nesse rótulo que a gente coloca num senhor de idade, ou numa criança, ou enfim, qualquer tipo de personagem. E a gente esquece do resto, né? A gente esquece, então, da reflexão do espetáculo, ou do texto, né? Ou, enfim, de várias outras coisas importantes. Então, a primeira coisa é o estereótipo. O segundo erro que cometemos bastante é superestimar o nosso personagem. Então, por exemplo, como eu vim de teatro de grupo, e eu sempre reforço isso porque é muito importante vocês entenderem a diferença de um teatro de grupo para um teatro solista. Um grupo, às vezes, pode ter 5 pessoas ou pode ter 30. Eu já tive a experiência das duas formas. Eu já tive num grupo de quase 30 pessoas e num grupo de 5 pessoas. E quando você está num grupo de teatro de 30 pessoas, pessoal, são muitos personagens, né, para se colocar em cena, e às vezes a maioria deles, às vezes são personagens com poucas falas, né, com poucas movimentações, poucas cenas. E aí você está neste grupo e você ganha um papel muito pequeno, né? Um papel então que você entra em cena, fala ali uma frase e sai e nunca mais aparece no espetáculo. E aí, às vezes, tem uns atores que recebem esse tipo de papel que, nossa, é o fim do mundo. Cara, e teatro não é a quantidade de presença que você tem no espetáculo,
né? A quantidade de tempo que você fica ali em cena. Não, isso não é teatro, né? Teatro é toda a potência, toda a dedicação, né? Toda a fidelidade que você coloca no teu personagem, independente se ele tiver 2 horas em cena ou 5 minutos, né? O que vai transformar ali a visão do público é o que importa, né? É como você vai fazer aquele personagem, é como você vai se portar naquela cena e como você vai se entregar naquilo, né? De corpo e alma. Então, não subestime o personagem de vocês. Se ele entra, fala um A e sai, faça aquilo com a maior vontade do mundo. Tem uma história, eu não vou me lembrar em detalhes, mas eu ouvi quando eu comecei a fazer teatro e sempre as pessoas contam isso, né, nos cursos, das coisas que você lê. Às vezes você está estudando e você vai ler sobre essa história, que é a história de uma atriz que ela ia fazer uma empregada, né? E o papel dela era bater na porta, toque, toque, entrar, servir o chá e sair. E essa atriz, ela ganhou naquela noite, daquela apresentação, como a melhor atriz do espetáculo, somente fazendo essa cena, batendo na porta, entrando, servindo chá e saiu, sem fala, né? Então olha só como as coisas são. Não importa o tamanho do seu papel, importa o quanto você vai se entregar para aquele papel, ok? Então não subestime os personagens de vocês. Terceiro e último passo, né? Passo não, erro que a gente comete ao criar um personagem é forçar as emoções. Nossa, eu já fiz muito isso, hein? É difícil quando você trabalha a emoção de personagem, não é fácil, né? Nenhuma dessas coisas que eu falei é fácil. Você precisa de muita dedicação, muito estudo, muita prática. E quando você tem que, por exemplo, chorar em cena, é muito normal a gente ver atores forçando um choro, né? Existem muitos bafafás de novela, mas o papo aqui não é novela, tá? O papo aqui é teatro palco. Como que a gente vai, então, se entregar àquelas emoções? Existem, claro, muitas técnicas, né? Diferentes visões sobre emoção. E uma das coisas que mais se falam é que muitas pessoas forçam mesmo. E quando força, qual é o problema de forçar? É que você coloca tanta energia naquela pequena ação do choro que você esquece de todo o resto. Então você esquece do texto, da importância do seu personagem, da importância da presença dele ali, da importância do espetáculo em si, e o teu foco é só chorar em cena, né? Chorar é um exemplo mais clichê, né? Mas tem vários outros tipos de emoções que geralmente o ator força. Então não force, treine, pratique, estude, entenda qual é a emoção daquele personagem, o porquê que ele está sentindo aquilo. Aí você vai entrar na psicologia do seu personagem, né? Mas nunca force, porque fica nítido em cena, tá? O público é um público, qualquer público, o público é muito inteligente, então ele vai identificar o que ali está sendo forçado ou não, tá? Então siga essas dicas, pense sobre isso, tá? Se um dia você fizer uma dessas coisas, é normal fazer, mas aprenda com isso.